às quintas-feiras, nós temos o consultório do Tribuna. Sempre um tema da saúde e a gente aprendendo um pouquinho toda quinta-feira sobre a nossa vida, a nossa saúde e a importância da gente conhecer bem aí os vários temas ligados à saúde. Vamos ao tema de hoje. Muito bem, hoje o nosso tema é Alzheimer. É um tema que antes a gente não tinha tanta visualização desse tema, tanta projeção desse tema há 20, 30 anos atrás, mas hoje é um tema bastante presente na vida da gente. Aqui e acolá a gente sabe, fulano está com Alzheimer. E as pessoas têm dúvidas de como começa, quais são as causas, quais são os primeiros sintomas, sinais, se tem cura, se não tem, o que é que isso causa a uma pessoa, se é mais presente em idosos ou se gente mais jovem pode ter Alzheimer. Vamos entender as dúvidas principais das pessoas, porque embora seja mais comum em pessoas acima de 60 anos, existem casos precoces que podem afetar pessoas mais jovens também, sabia? Eu não sabia disso. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico neurologista, doutor Iago Casimiro. Acertei? Acertou. Doutor, muito obrigado pela presença logo cedo aqui, para nos ajudar a entender melhor esse assunto. Bom dia. Bom dia, Nilvan. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade, né? E bom dia à nossa audiência. O que é Alzheimer? O Alzheimer nada mais é do que um tipo de demência. Demência, a gente fala que é uma demência quando o paciente começa a ter uma perda cognitiva. Certo. E a cognição, ela tem várias facetas. Existe a memória, existe a função executiva de planejar as coisas, existe a capacidade de perceber o mundo. Certo. E o Alzheimer, ele é um tipo de demência que causa justamente inicialmente, a perda da memória. Ele afeta principalmente a memória, que é a capacidade de recordar sobre as coisas do dia a dia. Quais são os primeiros sinais do Alzheimer? O primeiro sinal é a perda de memória. Esquecimento. Começar a esquecer coisas. Agora veja bem, é esquecimento, não é desatenção. Certo. Muitas pessoas confundem. Aquela pessoa que, por conta de ansiedade, de estresse, fica um pouco mais desconcentrada e aí não consegue guardar a informação. Não é isso. Certo. O Alzheimer é aquela pessoa que presta atenção, você explica uma história, ela coloca na cabeça, mas 5 minutos depois ela já não consegue mais evocar aquela memória. E aí o paciente começa aos poucos a piorar essa função da memória e ao longo do tempo, além da memória, as outras partes da cognição vão sendo também afetadas. É possível que gente mais jovem tenha também Alzheimer ou isso está ligado mais a uma fase da vida lá depois dos 60 anos? O principal fator de risco do Alzheimer é a idade. Certo. Maioria é acima dos 60 anos, 70 anos. Quanto mais idoso, maior a probabilidade de desenvolver. Mas alguns pacientes mais jovens também podem desenvolver, a gente chama de precoce, certo. Alzheimer precoce. Que aí são pacientes abaixo de 60 anos que começam a desenvolver esses primeiros sintomas do Alzheimer. Normalmente, esses pacientes, eles não têm só a memória. Muitas vezes eles começam já também com outras características de dificuldade de se orientar no espaço, não consegue mais acertar o banheiro da casa, começa a bater o carro e, junto a isso, a memória, certo. Que aí você já vai percebendo que ele está esquecendo. E para definir como demência e para definir como diagnóstico de Alzheimer, a gente precisa que tenha uma redução da funcionalidade do paciente. Entendeu? O paciente que você está só com aquela perda de memória, mas está trabalhando, está fazendo tudo, não está esquecendo as coisas do trabalho, não está esquecendo nada, a gente ainda fica com o pé atrás para dar o diagnóstico. Certo. Mas ele ele já está começando a ter dificuldade no trabalho, paciente mais jovem, que ele está na sua fase ativa de vida, né? Ele está começando a esquecer de fazer uma tarefa que deveria ter feito no trabalho. Isso aí ele já começa a se encaixar no diagnóstico. Tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. É uma doença neurodegenerativa. Tem um tratamento para evitar que seja um processo acelerado demais,
um medicamento ou não tem isso também? Então, nós hoje temos algumas medicações que ajudam a reduzir a progressão da doença. Certo. Mas assim, não é uma redução tão acentuada. Elas ajudam, óbvio. Uma coisa que iria evoluir em 7 anos, a gente conseguir estender para 8, 9, é um ganho. Claro. Mas a gente não consegue passar muito disso. Recentemente foi aprovada uma medicação nova para o Alzheimer, que assim, é mais para pacientes na fase inicial da doença, por isso que é importante a gente dar o diagnóstico logo no início, Certo. não ficar deixando para depois. Mas ainda assim é uma medicação que traz muita polêmica hoje, sabe? Porque ela tem muito efeito colateral, o ganho também não é um ganho que justifique tanto os possíveis efeitos colaterais dessa medicação. Mas uma questão que eu acho que é essencial. Muita gente fala o seguinte, olha, você tem que cuidar de algumas questões na sua vida para evitar que você tenha tal tipo de problema. Para evitar que tenha diabetes, organizar a alimentação, etc. Para o Alzheimer, especificamente, o que é que eu posso fazer para que eu não seja... Se há uma previsão no meu organismo de ter Alzheimer, que é uma doença degenerativa, como o senhor falou agora, tem algum tipo de atitude, atividade que eu possa fazer para que retarde o surgimento do Alzheimer? Então, veja, assim como praticamente todas as doenças, a questão comportamental é muito importante. Certo. Exercício físico, alimentação saudável, bom controle de diabetes, bom controle da pressão, tudo isso é muito importante. Tem uma coisa também que ajuda bastante, que a gente chama de reserva cognitiva. O que é a reserva cognitiva? Durante a nossa vida, a gente vai aprendendo coisas e isso vai ficando na nossa memória. Certo. E vai ficando como uma reserva no nosso cérebro. Pessoas que têm uma capacidade educacional maior, normalmente elas têm uma tendência a demorar mais a desenvolver os sintomas, porque existe uma reserva ali. Então, leitura, o exercício do cérebro, resumindo, o exercício do cérebro é uma das coisas que mais pode ajudar a postergar o desenvolvimento da doença. Mas entenda também que é postergar. As pessoas que vão ter. Agora a gente consegue retardar, fazer com que ela surja lá na frente. Até porque existe também uma característica genética, né? Exato. Não são todos os pacientes, mas a característica genética, principalmente nos pacientes mais jovens, começa a ter um componente genético mais sobressalente, entendeu? Então, por mais que a gente não tenha hoje ainda uma cura, mas o exercício do cérebro pode ajudar muito essa doença, em vez de começar nos seus 60, começar 65 ou mais, entendeu? Então isso é muito importante. Uma última pergunta para a gente encerrar. Exercitar o cérebro. O povo hoje está parte do dia nesse negocinho aqui. É o dia todinho. Introspectivos, não conversam mais. Numa mesa de restaurante, a família toda, cada um está aqui, ó. Isso faz bem ou faz mal às pessoas no sentido de exercitar ou não o cérebro? Veja bem, em relação ao Alzheimer especificamente, eu desconheço algum estudo que fale sobre isso. Eu acho que não tem uma relação direta. Mas assim, o vício no celular acarreta desatenção. As pessoas que passam muito tempo no telefone começam a ter uma desatenção maior. E por ter uma desatenção maior, a gente vai ter uma dificuldade maior também de conseguir até, nos sintomas iniciais ali, diferenciar o que é desatenção e o que é a perda de memória. Entendeu? Então, assim, existem muitos aplicativos que ajudam no exercício do cérebro. Então, óbvio, o celular é uma coisa que nos ajuda muito, mas a gente também tem que saber usar para o nosso bem, né? Não adianta só ficar assim. Muito obrigado pela presença hoje aqui e pela aula. Eu que agradeço, Nilvan, pela oportunidade. Vamos perturbar mais vezes, viu? Muito bem, tá aí, ó. Deixa eu dar o Instagram do doutor para quem quiser entrar no Instagram dele, até tirar uma outra dúvida que tiver, tá bom? @Dr. Iago com Y, doutor Iago com Y, Casimiro. Tá na tela aí, segue ele, entra no Instagram, qualquer dúvida vai lá no direct, eu já me faço demais falar no direct com as pessoas, né? E você olha também a timeline dele lá para ver o know-how dele aí em relação a essa questão neurológica, tá bom?
Combinado? Olha, uma mulher perdeu a vida após ser atropelada por uma carreta na ladeira